Certamente você já ouviu dizer que a nossa consciência tem poderes fantásticos, que é possível criar realidades, curar doenças com a nossa consciência, com a nossa mente. É bem possível que você tenha ouvido isso dos místicos e dos religiosos, pois essa gente vive falando sobre isso já há muito tempo. A crença nesse poder da consciência ainda hoje é ensinada já na escola para as crianças em países como a Índia e a China, por exemplo. Eu acho que quando você ouviu essas coisas sobre o poder da consciência, você tenha pensado exatamente como eu pensei lá no início, antes de eu conhecer a física quântica. Isso não passa de conversa de místicos, porque eu também pensei assim. Porém, com relação a esse assunto, a coisa ficou complicada quando os físicos, também eles, começaram com essa mesma conversa dos místicos, por ocasião do surgimento da mecânica quântica lá na década de 20 do século passado. De fato, para explicar o colapso da função de onda durante o processo da observação da partícula, os físicos foram obrigados a incorporar a consciência do observador no processo da observação. Os físicos fizeram isso na marra, pois eles têm horror a tudo que é metafísica e a tudo aquilo que escapa às possibilidades da observação e medida. E tudo aquilo que não se enquadre em algum capítulo do formalismo matemático. Eles têm horror a isso. A medida maior do problema estava no fato de que, através do processo da observação, o experimento mostrava que, ao entrar em contato com a consciência do observador, a partícula quântica se materializava no tempo e no espaço. Isso, para os físicos, parecia ser algo inadmissível no campo da ciência. Portanto, através do colapso da função de onda, os próprios físicos, também eles, se viram obrigados a acreditar nessa mesma conversa dos místicos sobre o poder criador da consciência. Além dessa evidência fantástica mostrada pela mecânica quântica, de que a consciência tem um poder criador, a própria vida também exibe evidências concretas de que a mente humana pode criar realidades. De fato, depois de um estudo profundo sobre a natureza humana, não há quem não fique perplexo e espantado com o imenso poder da consciência. Através da consciência, além de transcender as coisas, o ser humano transcende também a si próprio. O ser humano é transcendente e autotranscendente. Para os filósofos, o ser humano é a única realidade que não pode ser captada por meio de um conceito. O ser humano vai além do conceito. O ser humano escapa ao conceito. Julián Marías, filósofo espanhol,
do século XX, definiu o ser humano como um sendo, três pontinhos, um gerúndio, porque continuamente o ser humano está indo além de si mesmo. Não tem como captá-lo no momento atomizado. Isso significa que, por causa dessa sua capacidade de transcender a si próprio, o ser humano está se superando a cada momento, a cada segundo. Nenhum contexto é capaz de constranger ou limitar a essência humana. Nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço em nível de indivíduo, não em nível de essência ou espírito, como queira. A essência humana ultrapassa os contextos existenciais. E quando eu falo em essência humana, eu estou falando sobre a consciência. Só que aqui tem um problema. Se, de fato, a consciência tem essa bola toda, se a consciência tem o poder de materializar até mesmo a partícula quântica, que é um poder imenso, então, por quê? Existem tantos projetos que nós não conseguimos realizar? Por quê? Tanta coisa dá errada na vida das pessoas? Se a própria física quântica afirma que a consciência tem o poder de materializar a partícula, então por que os contextos nos impõem limites de todo gênero? Porque tantas pessoas são mortas pelas doenças? Veja, isso é importante que você saiba. Antes de ser observada, a partícula existe num estado de superposição, que é esse tal do emaranhamento quântico, assim chamado por nós físicos. No estado de superposição, lá nesse tal de emaranhamento quântico, a partícula pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. A partícula existe em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. Pois no emaranhamento quântico não existe nem tempo, nem espaço. A partícula pode surgir do nada, desaparecer no nada, pode se transformar em outras partículas. Tudo isso é comprovado nos aceleradores de partícula, quando as partículas colidem, através de um formalismo chamado de teoria quântica de campos. A realidade quântica, o emaranhamento quântico, é uma verdadeira caixa de Pandora. Então, quando a partícula se materializa no processo da observação, ela perde o seu estado de superposição e passa a existir apenas num único estado, que é a realidade cósmica, onde ela se materializa por meio da sua observação. A partícula se torna limitada depois que ela se materializa, depois que ela sai do emaranhamento quântico. Limitada pelo tempo e pelo espaço. A partícula é limitada a existir apenas num único contexto. A partícula perde as suas propriedades fantásticas quando ela se materializa. Então, por analogia, nós podemos dizer que a materialização da partícula é como que um projeto que não deu certo. Porque ela perdeu o poder.
Se você tem assistido aos meus vídeos aqui no YouTube, se você tem lido os meus livros, então você já percebeu que eu tenho falado bastante naquilo que os físicos chamam de princípio da simetria. O princípio da simetria significa invariância das leis físicas, ou seja, as leis físicas não mudam nem no tempo e nem no espaço, além de ter outras invariâncias também. Isso significa, a rigor, que as leis que regem a microrrealidade quântica regem também a macrorealidade humana. O princípio da simetria nos dá o direito de afirmar isso. Portanto, o que vale para as partículas, vale também para as pessoas. Você entendeu? Isso significa que você, eu, as pessoas, todos nós, também temos um emaranhamento quântico. Nós também existimos num estado de superposição, que significa viver muitas histórias ao mesmo tempo. A exemplo das partículas, nós também temos à nossa disposição muitos contextos diferentes e é importante que você compreenda isso. Muitos contextos se nos disponibilizam. Contextos nos quais os nossos projetos podem ser realizados. Agora, aqui tem algo importante que você também precisa saber. Veja, depois que a partícula se materializa, através da observação, ela só pode existir na nossa realidade enquanto ela estiver sendo observada. Se a partícula deixar de ser observada, então ela retorna para a realidade quântica, de onde ela havia saído. Ela retorna para o emaranhamento quântico. E quando isso acontece, a partícula readquire o seu antigo estado de superposição. Ela readquire todos os seus poderes. Segundo o princípio da simetria, isso também pode acontecer conosco, com seres humanos. Quando não conseguimos realizar um projeto, ou quando um projeto não deu certo, isso significa que isso não é o fim. Lembre-se do que eu falei anteriormente. O projeto não deu certo apenas num determinado contexto. Porém, nós dispomos de muitos outros contextos ainda no nosso emaranhamento quântico. E que, num desses contextos, é possível realizarmos aquele projeto que lá na primeira vez não havia dado certo. Pense sobre isso. Num cacho de bananas, há mais de uma banana. Se a banana que você tirou do cacho estava podre, você não deve desistir do seu projeto de comer bananas. Tente outra vez. É só tirar outra banana do cacho. E na sua vida real, você sabe o que o cacho de bananas representa? O cacho de bananas é a sua consciência. Veja, quando a partícula não é mais observada, ela retorna para o seu emaranhamento quântico. E o que ela faz? Como eu já falei, ela readquire o seu
cacho de bananas, que é o seu emaranhamento. O cacho de bananas é um emaranhamento quântico. E cada uma das bananas significa um contexto diferente. Você só precisa do contexto certo para realizar o seu projeto. E a parte boa disso é que você mesmo pode criar esse contexto favorável. Eu tenho muitos vídeos aqui no YouTube, mais de 150. E muitos deles falam sobre isso. Sim, isso mesmo. Em física quântica somos nós que criamos os nossos contextos, para o nosso bem ou para o nosso mal. E isso é possível. Do mesmo modo como a consciência faz para materializar a partícula através da observação lá no laboratório do físico. Veja que coisa muito massa! A consciência do cientista que materializa a partícula lá no seu laboratório é a mesma consciência sua, a mesma consciência minha. É a mesma consciência das pessoas. Não é uma consciência diferente. Portanto, a materialização da partícula na realidade humana significa construir um novo contexto. Você percebeu o princípio da simetria? Como ele realmente funciona na nossa vida? Como as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana? Não existe um aplicativo para que os seus projetos não possam ser realizados. Isso não está na cesta básica da sua existência. E tem mais. Todos nós já somos naturalmente quânticos. Assim como você está agora, assim como você já é um sujeito quântico. Você tem apenas que tomar posse dessa condição. E se você fizer isso, você se apropria dos imensos poderes que existem no seu emaranhamento quântico, que é a sua consciência. Nos 10 passos quânticos para concretizar um projeto, que eu ensino lá no meu curso, a física quântica na vida real, eu ensino como se faz isso. Além dos 5 comportamentos quânticos também. Os projetos que deram errados na sua vida não contam toda a história sobre você. Não contam tudo aquilo que conspirou contra você. Não conta o que você é capaz de fazer. Com base no princípio da complementaridade de Niels Bohr, físico dinamarquês, prêmio Nobel, os físicos acreditam que nós e as partículas existimos em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Um mundo corpuscular físico e um mundo ondulatório quântico. Isso implica naquilo que nós chamamos de dualidade onda-partícula. Portanto, neste exato momento, mais coisas estão acontecendo com você enquanto você está ouvindo este vídeo. Mais coisas acontecem, além das coisas que você pode captar com os seus sentidos. Essas coisas que eu chamo de intangíveis quânticos. Não se trata de uma dimensão quântica ou uma dimensão cósmica. É uma dimensão quântica
e, que tem uma preposição aqui, e, uma preposição, uma dimensão quântica e uma dimensão cósmica ao mesmo tempo. É nessa realidade ondulatória quântica que os esquemas rolam. É lá que estão as varinhas mágicas que nos dão esses poderes da consciência. Essa dimensão da realidade ondulatória quântica é precisamente o lugar onde se encontram esses muitos contextos quânticos que estão disponíveis para todos nós, inclusive para você. Quando você assume o sujeito quântico que já naturalmente você é, então você torna no agente quântico para a concretização dos seus projetos. E quando você faz isso, quando nós fazemos isso, nós sempre estamos no comando. Sempre. Nós sempre estamos no comando, para o nosso bem ou para o nosso mal, dependendo do nosso comportamento quântico. Portanto, engavetar projetos que nem foram iniciados, desistir de um projeto porque uma primeira vez ele saiu errado, não é um comportamento quântico. Como eu disse, as experiências que nós vivemos não contam toda a história do que nós somos capazes. Conforme o princípio da complementaridade, lá da dimensão ondulatória quântica, pode surgir uma solução imprevisível, porque é salto quântico. No mundo do emaranhamento, as partículas, como eu disse, podem surgir do nada, sem causa. E a nossa vida é rica nesses exemplos. Quando a gente pensa que a nossa empresa vai falir, que o câncer vai nos matar, em cima da hora, vindo do emaranhamento quântico, pode surgir uma solução. E existem muitos casos falando sobre isso. Eu vou repetir. Você só precisa de uma chance para realizar o seu projeto. E essa chance é um contexto favorável, que você mesmo pode criar, através da sua consciência, quando você utiliza a física quântica na sua vida. Provavelmente, muitos projetos que se ouve, que não aconteceram na sua vida, é porque você não estava no lugar certo, na hora certa. Provavelmente é porque as suas ideias não foram compreendidas. Provavelmente é porque os seus valores não foram reconhecidos. Esses projetos que não deram certo na sua vida, ou que você ainda nem começou, porque não tem nem condições de começar, isso é produzido por contextos ruins. Esses contextos ruins que você vive, contextos que criam conflitos, discórdias, desentendimentos, contextos externos, inclusive no próprio seio da nossa família, inclusive da própria relação amorosa com a pessoa que a gente ama. O nosso amor da nossa vida pode ser uma bênção ou uma maldição para nós. Cria contextos ruins. Como nós ouvimos na música, é preciso ter paz para poder vibrar. Quantos projetos da sua vida não deu certo porque você não tinha paz? Não tinha paz intelectual, não tinha paz espiritual, não tinha paz psicológica, não tinha paz financeira. Como realizar um projeto? Então, faça como um macaco. Coma uma banana podre, joga ela fora e
tira outra banana do cacho. Vai para um outro contexto. Crie um outro contexto.